Técnico Eduardo Cudê deve escalar um time reserva no jogo de amanhã contra o Corinthians. O objetivo é descansar os titulares para o jogo de volta contra o River Plate pela Libertadores. A derrota para o River Plate, depois de ter saído vencendo na Libertadores, segue assombrando os arredores da Zona Sul de Porto Alegre. Desde que desembarcou, Eduardo Cudê soma 2 derrotas em 3 jogos. O pouco tempo de trabalho é inimigo. Tirem o dia anterior e o dia após os jogos que não pode trabalhar. Acho que tivemos apenas 4 treinos fortes e 4 treinos onde podíamos trabalhar. Onde tivemos tempo para trabalhar com volume. Por isso falo que sou muito agradecido com os jogadores. Vamos crescer com o tempo, mas não temos tempo. Com os jogadores, porque a verdade é que bom, vamos a seguir crescendo no tempo, mas não temos tempo. Em meio a duelos contra o River, um velho conhecido no caminho. A visita será do Algoz Paulista. O Corinthians é um antigo carrasco na história colorada. Não é à toa que nos últimos 9 jogos o Inter não venceu o Timão desde 2018. Nas últimas 10 temporadas, apenas 3 vitórias para os gaúchos. O que Rossi fez no dia 27 de maio de 2018, garantindo a vitória nos últimos minutos do jogo, é algo que não tem sido mostrado em jogos do Inter. 2 gols nos últimos 6 jogos escancaram os problemas do ataque de Eduardo Cudê. Trabalhar é a palavra mais falada dentro do Beira-Rio. Trabalhar para melhorar a questão física. Até por isso, o time titular será poupado do duelo contra o Corinthians. A 12ª posição no Campeonato Brasileiro fica no meio de uma possível classificação na Libertadores. O duelo contra o Corinthians neste sábado anda lado a lado ao jogo contra o River, já na terça-feira. Vamos conversar com a Michele Silva. Quais jogadores deverão ser preservados contra o Corinthians? Michele, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lúcia. Então, a grande possibilidade é de que todos os jogadores que vinham atuando como titulares do técnico Eduardo Cudê, eles sejam preservados para esse confronto contra o Corinthians. Apenas Sérgio Rocher deve ser titular entre os que já vinham atuando. O técnico colorado deve manter o goleiro contratado nessa janela de transferências como titular contra o Timão neste sábado às 6h30 da tarde. Lembrando, esse jogo tem transmissão da Rádio Bandeirantes no FM 94.9 e também no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Mas o técnico colorado, o Eduardo Cudê, o Pedro Oliveira bem citou ali, tem toda essa situação de um trabalho que ele precisa executar em curto período de tempo para preparar o time para esse jogo contra o River Plate. 2 novidades interessantes podem pintar: Maurício e Pedro Henrique, 2 jogadores que vêm sendo pedidos pela torcida colorada e que podem pintar como possibilidade contra o Corinthians. Bom, falando do Grêmio, Michele, apresentou hoje o goleiro Kaique e o zagueiro Rodrigo Eli. Eles já vão estar à disposição para jogar domingo contra o Vasco? Então, Lúcia, tem essa possibilidade, teria na verdade, mas é necessário que eles estejam no boletim informativo da CBF para isso. Portanto, é bem difícil mesmo que eles estejam à disposição para esse jogo contra o Vasco da Gama. Isso porque o Grêmio ele ainda tem mais um treinamento neste sábado e viaja já na parte da tarde. Esses jogadores chegaram recentemente, então eles têm toda uma preparação também. O Grêmio é um time que avalia muito a questão física dos atletas, faz testes, como fez, por exemplo, com o Luan, uma outra situação diferente de carreira com relação ao Kaique e ao Eli também. Mas o Grêmio faz esse trabalho de avaliação, então é importante que eles estejam bem fisicamente também e regularizados no BID para poder atuar, e a tendência é que eles fiquem de fora desse duelo contra o Vasco, mas acrescentem muito para o decorrer da temporada do Grêmio, que tem aí esse segundo jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo ainda neste mês de agosto, mas agora já pensa nesse duelo contra o Vasco, um time que está lá na zona do rebaixamento e que o Grêmio tem grandes possibilidades de vencer.